Papai pegou um terreno lá, ele doaram para ele, ele fez esse barracão de 3 cômodos, ali era quarto, sala e cozinha, mas a cozinha coligada com sala. Havia uma pedra em casa de 400 quilos, mais ou menos, quase o tamanho desta mesa. Ela tinha altura para servir de mesa e de cadeira. Puxa. E papai disse, eu vou aproveitar essa pedra aqui de mesa e de cadeira. Eu cito sempre essa pedra no meu testemunho, que ela tem o papel dela é muito importante no meu testemunho. Marcante, né? Porque no meio de tanta pobreza, de tanta miséria, mamãe ainda estava grávida, esperando um casal de gêmeos. Eu quero ser rápido, porque eu sei que o tempo é curto. Em 65, o papai chegou em casa embriagado uma noite, começou a bater nela, judiar dela. Violência também. E ela gritando que ele parasse de bater nela, porque ela estava grávida, não queria perder o neném. E quanto mais ela pedia para ele parar, mais ele batia nela. Meu Deus. E de repente a bolsa d'água estoura, lá fora está chovendo, o relógio já está marcando 10 horas da noite. Quando a bolsa dela estoura, ela grita para ele, olha o que você fez, me leve para o hospital, preciso ter os meninos, não quero perder as crianças. E papai ficou apavorado, ele tinha chegado bêbado, ele estava enfurecido, porque ele colocava a culpa em mamãe por tudo, por causa da doença dela, que tinha trazido tristeza, morte, pobreza para dentro de casa. É o preconceito sempre, né? Porque o pastor sabe, pobreza, miséria e doença dentro de uma família é terrível. Doença, vício e miséria. E papai, batendo nela, a bolsa estoura. Aí papai procura dinheiro pela casa, não encontra, vai no quarto. O quarto tinha 2 camas, uma de solteiro e uma de casal, feita de bambu. Colchão feito de palha, na roça tem demais também. Procurou, não encontrou dinheiro, aí ele teve uma ideia. Ele pega um lençol velho, uma fronha de travesseiro, ele coloca sobre aquela rocha. Ele pega a mamãe leprosa, grávida, agora as crianças têm que nascer, porque se não nascer, não levar para o hospital, as crianças morrem. Papai precisa fazer algo. Ele coloca as crianças em cima coloca a mamãe em cima daquela rocha e ele grita para ela, faz força, querida, que quando o neném nascer eu vou pegar em minhas mãos. Meu Deus. O grito dela ecoa pela casa E toda. vocês testemunharam tudo isso, pastor? Testemunhamos. Pequenos, gente, mas... Porque ele chegou bêbado à noite e gritou, vão para o quarto. E eu não esperava a segunda ordem. Papai tinha 1,90 m de altura, ele era lenhador, ele era forte. E quando ele dava uma ordem, eu tinha que correr. E eu corri, escondi debaixo da cama. Meu irmãozinho de 7 anos foi comigo. E ele batendo em mamãe gritando para a gente ajudar ela, mas não tinha como. Como é que você vai enfrentar um homem de 2 metros, fortão, forte e violento, bêbado? Ele ainda bebia, alterado com a bebida ainda? Não tinha como, ele ficava muito agressivo. E quando a mamãe começou a ter um problema, porque agora ela tinha que ter as crianças, papai ajoelhado ao lado da rocha, ela gritando de dor. A primeira criança começa a nascer, a criança nasce no seu braço, ele pega o neném, corta o cordão umbilical, enrola naquela fronha de travesseiro e leva para o quarto. Quando ele está colocando a criança em cima da cama de bambu, do colchão de palha, mamãe grita lá da cozinha, corra, homem, que a outra criança já está nascendo. Ele tenta correr, pastor. Ele tenta dar 1 passo, 2 passos, mas ele está bêbado, ele vai segurando pelas paredes daquela velha moradia. Meu Deus. E quando está faltando 1 metro para ele chegar, 1,5 m no máximo, chegar perto da rocha, ele ouve um barulho. Algo tinha se chocado contra aquela rocha. E ele observa, mas fixamente ele vê que é um filê de sangue correndo pela rocha. Deus. E ele então olha e vê que a criança, a primeira criança nasceu e deu espaço, a outra nasceu e bateu a cabeça contra a rocha. Meu Deus. Ele viu que a mulher estava espatifada em cima da rocha. O crânio tinha se aberto e agora a criança teve óbito, morreu na hora. E quando o papai viu seu filho morto ali, mamãe em cima da rocha, o neném morto, o outro no quarto, Meu Deus, a gente apavorado, sem saber o que fazer. Eu imagino. Papai fecha os punhos contra Deus e começa a xingar o nome de Deus. Ele xinga Deus de tanto palavrão que eu não posso citar aqui neste programa tão abençoado, que eu sei que eu estou chegando a milhões de casas, de famílias agora, que estão esperando a bênção de Deus. Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Né? E ele xingava o nome de Deus com os punhos fechados, revolta, pastor. Porque a primeira mulher que papai casou, pastor, morreu com câncer. A segunda morreu de tuberculose. E esta era o terceiro casamento dele. E ela nasce leprosa. Ele nunca teve sorte na vida dele. E agora a mulher está doente, está tendo bebê, ele perde o neném. E ele vai num quarto, tem uma Bíblia católica em cima do guarda-roupa. Ele pega aquela Bíblia católica enorme, cheia de poeira, vai lá fora, joga ela no chão. Meu Deus. Ele pisa sobre a palavra, ele chuta a palavra para a direita, para a esquerda. Eu 5 aninhos, pastor, eu vendo o papai fazer isso. E hoje eu prego essa palavra há 23 anos. Glória a Deus. Ela tem sido vida em minha vida. E ele pisa sobre a palavra.
Depois ele pega 1 litro de querosene, que alimentava os velhos lampiões que ficavam em casa, e molha a Bíblia e ateia fogo na palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a queimar. E ele depois pega aquela palavra de Deus queimada pela metade, blasfemando o nome de Deus com angústia. Afrontando mesmo. Ele vai no quintal e joga ela dentro de uma cisterna. Depois que papai fez aquilo, pastor, a nossa vida foi uma desgraça, uma miséria completa. Imagina. A maldição já tinha entrado dentro da família. Depois papai vai num quarto, pega o seu neném, enrola ele numa fronha de travesseiro. Um enxadão nas costas, chovendo, a chuva cai sobre ele. Papai sai para o cemitério para enterrar o seu filho. Que tristeza. Hoje o certo é o filho enterrar o pai. E hoje estamos vendo pais enterrando seus filhos. É verdade. E papai vai para o cemitério e gritando, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você levou meu neném, você enfermou minha mulher, você me deu desgraça, miséria e pobreza, e por isso eu te odeio e eu te rejeito. Pastor, enquanto o senhor fala isso, eu fico pensando na reação, não sei se a gente pode dizer natural, né, das pessoas no meio das tribulações e das lutas, procurar um culpado, né? Às vezes, para até livrar a sua própria culpa, atribuem a culpa a Deus. Talvez você tenha ouvindo esse testemunho logo no começo e já está se remetendo a coisas que você já viveu, muitas vezes momentos de revolta, né? De tentar procurar um culpado, se revoltar diante de Deus porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. Você já percebeu que o pastor Abraão tem um testemunho muito forte, impactante. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido e nós já estaremos de volta aqui para essa história de vida que eu tenho certeza que vai vir de encontro aí ao seu coração e trazer aí mudança. Eu creio nisso. Então, fique comigo, eu volto já já. Já estamos de volta com o programa Noite e Companhia. Estamos aqui ouvindo a história do nosso convidado, né, pastor Abraão Aurélio de Souza. Se você só chegou agora, se atrasou um pouquinho, eu vou só dar uma resumidinha na história dele, que ele está compartilhando com a gente, né? Uma família pobre, humilde, nosso convidado e sua família viu numa casa de pau a pique, como ele explicou para a gente agora há pouco. Seu pai viciado na bebida alcoólica, sua mãe era ranceniana. Além dos 3 filhos, ela estava grávida de gêmeos, mas somente um bebê sobreviveria. Ele acabou de contar isso para a gente. Devido à enfermidade, a mãe de Abraão foi para um leprosário e ele e seus irmãos foram para um orfanato. O bebê foi entregue em seguida para a adoção. O pai do nosso convidado foi internado, veio a morrer depois, posteriormente, com um câncer. Quando ele completou 17 anos de idade, a doença também tomou conta de Abraão. Mas eu não quero contar mais nada, não. Eu quero que ele mesmo conte para a gente. Pastor Abraão, até antes do intervalo, você comentava com a gente, então, da revolta do seu pai, né? Terceiro casamento, viúvo 2 vezes, né? Agora essa terceira esposa, portadora da hanseníase, nasce os bebês, um nasce morto, tantas coisas acontecendo na sua casa, na sua família, e aquela tendência de culpar a Deus, né? No momento de revolta, de queimar a Bíblia, jogar a Bíblia. E eu fico imaginando como um menino de 5 anos você tinha nessa idade. E papai, pastor, ele foi mais adiante, porque depois que ele chega no cemitério, ele mesmo cava a cova para enterrar o filho dele, ele enterra o filho dele debaixo de chuva. E ali no cemitério ele leva um punhal que era do avô dele, tinha levado com ele, e rasga a camisa do peito dele. E em seguida ele corta o peito dele em forma de X, faz uma cruz de cabeça para baixo dentro daquele X, deixa o sangue cair em cima do corpo do neném. Meu Senhor. E ali ele faz uma aliança, um pacto com Satanás. E ele começa a citar palavras, e o primeiro nome que ele cita é o meu. Eu te vendo a alma do Abraão, eu te vendo a alma da minha mulher, dos meus filhos, das minhas noras, do meu futuro. Ele vendeu meus netos, ele vendeu minha família, vendeu tudo. E depois ele sai do cemitério, volta para casa, determinado a matar a família. Ele pega o machado que era do trabalho dele, ele vai, a mamãe está dando de mamar para o neném que sobreviveu. Ele entra no quarto com aquele velho machado e vai matá-la. E quando ele vai tentar dar o golpe final, ele exterminar com a família, algo poderoso toma conta dele. Não dá tempo de contar tudo, porque o testemunho é muito grande. E aquele poder miraculoso que eu não conhecia outrora, então, mas hoje eu conheço, sei que Deus agiu, que eu já cuidando da vida de vocês. Né? Foi a primeira vez que eu vi meu campeão entrar em ação, aleluia. Ele foi jogado para trás, uns 3 metros de distância, o machado voou ao longe,
E foi nesse momento que chegou uma Kombi do Estado, da cidade mais próxima de Itapeva. Eu creio que alguém deve ter comunicado a eles. Chegaram, eles pegaram o neném de mamãe, falaram, você é leprosa, você não pode ficar com esse neném. Deram o neném para a família de fazendeiro criar. Hoje esse meu irmão, pastor, ele tem 42 anos, ele é homossexual. Por quê? Porque é da aliança que papai fez com o diabo. Eu tenho um irmão que é alcoólatra, dorme nas calçadas, dorme nas ruas. Pelo vício a palavra de destruição mesmo. E depois eles pegam a mamãe, jogam ela dentro daquela Kombi, amarrada com cordas. Antigamente tinha caçadores de leprosos, meu Deus, que eram pagos pelo governo para poder caçar leprosos. Se a gente acha que existe preconceito hoje, imagino... Ainda tem muito preconceito. Mas antigamente eles caçavam. E a minha mamãe valia uma recompensa. E caçaram ela, prenderam ela, tomaram sua criança, eu abraçando o corpinho